Chegou essa lente nova aqui em casa hoje e vou te falar que mudou mais do que eu esperava, viu? Mas antes eu preciso fazer umas reuniões e, claro, um cafezinho. Hoje o café que eu vou fazer vai ser na chaleira italiana. E para medir os grãos corretamente, eu uso sempre uma balancinha de cozinha e um copinho que seja para colocar os grãos aqui. Na cafeteira italiana eu uso geralmente de 12 a 15 gramas de grão. Eu acho que fica bom ali pro gosto que eu tenho. Nessa cafeteira aqui ela cabe mais ou menos uns 300 ml de água. Eu sempre fiz café aqui nessa cafeteira das Três Corações ali, o expresso. Então por isso que eu tenho esse gosto de um café mais forte. Muito bueno. Agora dou uma molhadinha, né, no grão, uma chacoalhada e aí sim vai pro moedor. Esse moedor aqui eu acho que eu paguei R$30 no TikTok Shop. Grãos moídos e agora vamos para a cozinha. Aí, se você não sabe usar ou nunca usou uma chaleira italiana, eu gosto de encher de água até o parafusinho aqui. E não sei se esse é o correto, mas fica bom pra mim. E aí colocamos os grãos moídos já nesse negocinho aqui, ó. Dá uma batidinha pra ele ficar meio que uniforme, né? Não ter muito relevo e tal. E aí sim, coloca na chaleira. Ah, uma dica maneira também é colocar um fundinho de água na parte de cima da cafeteira, só cobrindo o fundo, mesmo que isso evita o café queimar, tá ligado? Então só coloca só o fundinho assim de água e vai pro fogo. E caso você tenha alguma dica melhor aí pra fazer na cafeteira italiana, escreve nos comentários aí, porque eu realmente meio que só tô seguindo algumas dicas que eu vi na internet aí, não sei se é o certo mesmo. E pronto, o cafezito feito. Saúde! E hoje eu ainda preciso passear com o Lebrosão. Dá um salve aqui, Lebrosão. Preciso passear com esse rapazinho aqui, que tá bem preocupado, morrendo de vontade de passear mesmo. Olha a preocupação dele. Ainda tenho umas reuniões para fazer com clientes. Preciso tomar esse café e ainda gravar uns conteúdos. Dia cheio. Para começar a falar de equipamento, tem que falar da minha câmera, que é uma ZV-10. Hoje eu acho que é uma das mais baratas da Sony. E eu comecei com a famosa lentezinha do kit. Hoje ela tá aqui com um ND. Eu costumo deixar sempre filtro ND nas minhas lentes, porque realmente eu esqueço de colocar toda hora que eu vou gravar. Então eu já deixo ele lá e quando eu gravo alguma coisa aqui dentro, eu diminuo ali a densidade do ND. E para quando eu vou fazer alguma externa, alguma gravagem externa, já tem lá, muito mais fácil. E assim eu não preciso ficar mexendo muito no ISO, na exposição e abertura, etc. Que eu gosto sempre desse blurzinho e dessas lentes Viltrox 1.4. E no final, não é sobre equipamento, né? A lente do kit, ela tancou muito bem ali as primeiras filmagens que eu gostava de fazer e tal. Eu trabalho já como filmmaker há mais de 10 anos, né? Então sempre trabalhei com equipamento alugado, etc. Mas com a minha ZV-10 aqui dá para trabalhar e dá para fazer milagre, diga-se de passagem. Mas a lente do kit tancou e muito. Mas chega uma hora ali que você sente falta, né? Que você chega no teto, né, do que você realmente quer fazer. E aí que eu fui para as lentes da Viltrox. Mas já pulando para falar que chegou hoje, uma Viltrox 13mm 1.4 foi da necessidade de precisar de algo mais aberto. Eu cheguei a testar essa aqui, que é a Viltrox 9mm 2.8, mas pela abertura ser maior, eu não consigo ter, por exemplo, esse blur lindo que as Viltrox 1.4 tem. E hoje, como eu tenho o iPhone 17, é muito semelhante à câmera aberta com essa. Então, a 13mm, ela resolveu meio que o meio termo. Ela é um pouco mais fechada que o 0.5 do iPhone, por exemplo, só que ela tem a abertura 1.4, então as imagens ficam lindas. E desde que eu voltei a investir
em equipamento, a Viltrox está me surpreendendo, né? Eles nunca me patrocinaram na vida, mas do custo-benefício das lentes e a qualidade que ela entrega, porra, eu acho que é as melhores lentes de entrada mesmo, assim, custo-benefício. Se você não quiser gastar muito, dá uma olhada nas Viltrox. Eu vou deixar todos os links de tudo que eu falar aqui na descrição, tá? Mas enfim, chegou. Então, essa aqui, a 13mm, achei, porra, a qualidade linda. Vou até trocar aqui, né, ao invés de falar. Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Olha a diferença. E a qualidade muito foda mesmo, o autofoco dela é sinistro, tá ligado? O autofoco da ZV-10 já é muito bom, né, pelo esse tracking que ele faz no rosto. Mas a velocidade da Viltrox eu não senti que fica aquele autofoco travado. E eu acho que ele vai bem mais suave. Tá ligado? Acho muito bom e hoje só tô usando lentes Viltrox e a do kit. A lente que eu tava gravando antes de colocar a 13mm era a 23mm, também da Viltrox e também 1.4. Muito boa para fazer alguns takes mais fechados. E como a ZV-10 ela é cropped, né? Ela não é full frame, a 23mm vira uma 33, 34 e a 13 vira 19, 20, etc. Mas lembrando que a câmera é só uma ferramenta. Se você já tem um iPhone, ele tanca a maioria das situações, mesmo assim. Por muito tempo eu fiquei só com o iPhone, não era nem o 17, era o 14. E tem vários vídeos que eu ainda vou soltar no canal aqui que foram só filmados com o iPhone 14. E realmente, mano, se você não é um cara técnico, um filmmaker ali de anos, você nem vai notar a diferença. A real é essa, é muito mais a história que você tá contando do que realmente as imagens em si. E eu tenho também uma Action 4, aqui uma Action Cam, igual uma GoPro, só que da DJI. Muito boa para fazer qualquer tipo de imagem também. A galera usa ela mais para imagens de ação, né, para esporte, que também cumpre muito, mas mesmo para você filmar uma viagem, vocês vão ver um vídeo de Buenos Aires, eu só levei ela e fica cinema. E de câmeras assim, essa é uma dos melhores custo-benefícios que eu já vi. Eu acho que você paga, sei lá, R$2.000 numa câmerazinha dessa e faz milagre. É claro que tanto nela quanto no iPhone você não vai ter o desfoque bonitão, você não vai ter todas a abertura, blá blá blá, mas para contar uma história, para fazer um vídeo maneiro, essas duas câmerazinhas aqui, ó, bastam. E muito importante aqui para você contar uma história, até mais importante que as imagens, é o áudio. Se o som é ruim, não importa o resto. A galera até consegue assistir um vídeo com imagem ruim, mas com áudio ruim, ninguém tem a mínima paciência de ver. E os dois microfones que eu mais uso hoje, que pra mim tancam qualquer situação, são esses. É o Rode VideoMicro 2 direcional, para você não precisar ficar usando lapelinha toda hora. E claro, essa lapelinha aqui que é a DJI Mic Mini. E ainda ela vem com a caixinha para carregar, ainda vem o conector ali, o receptor que tá na câmera, ou você consegue colocar ele no celular. E é um baita custo-benefício. Esses dois microfones são muito bons. No quesito tripés, eu uso basicamente dois. Tanto esse aqui, que é o WT3750 da Greika, bem baratinho, que eu comprei no TikTok Shop também, só para ter um tripé um pouco mais robusto para ficar aqui em casa. E esse tripézinho de mesa aqui da Ulanzi, muito maneiro até para você segurar aqui e fazer vlog, né, segurar a câmera por aqui, ou para colocar na mesa, é só apertar o botãozinho e ó. Se não me engano, o nome é TT38. Vou conferir, o link vai estar aqui na descrição. Para iluminação, que eu uso basicamente em todos os meus vídeos, é esse softbox aqui, guarda-chuva da Godox, com a grelha, né, para ficar mais suave a luz quando vai diretamente no meu rosto. E esses dois bastões de LED aqui. Se você ver no último vídeo, você vê exatamente como eu posiciono, a forma que fica um destaque bem maneiro entre a pessoa e o fundo, principalmente para talking head, tá? E como todo bom usuário de Sony, não dá para só andar com uma bateria, certo? Então aqui tem um kit ainda com duas baterias genéricas, que não são da própria Sony, mas nesse casezinho que você só precisa carregar o case, já carrega as duas. E também serve para você levar ali pelo menos 3 baterias, ainda mais para você fazer viagem, para você fazer qualquer externo ali. Uma é maluquice e 2 no mínimo, tá? E claro que você precisa levar tudo isso, e geralmente eu só saio com essa bagzinha aqui, que eu paguei, sei lá, 50, 60 reais na Shein, com uma divisória aqui, né, que cabe pelo menos 2 lentes e a câmera, ou alguma coisa que você vá usar também. Então eu tenho aqui um ND pro próprio iPhone, com o meu kitzinho de limpeza
muito importante você sempre ter um desse com você. Uma coisa que você precisa fazer é cuidar muito bem do seu equipamento e das suas lentes. E isso eu aprendi na dor. Eu tive aqui na época que eu trabalhava mais com filmmaker, uma Blackmagic, não é a 4K, é a mais antiga, que por não saber como cuidar das lentes e tal, olha o que aconteceu no sensor dela. Simplesmente apodreceu. Não só da câmera, mas a própria lente também. Isso foi um puta mal cuidado meu, assim, foda. Uma pena mesmo. E hoje virou só enfeite da minha prateleira. Então, pra isso não acontecer com você, vou te ensinar aqui rapidinho como cuidar da melhor forma das suas lentes, das suas câmeras, etc. E é com isso aqui, ó. Esse kit aqui você vai gastar no máximo R$70, velho. R$70. Pote de plástico para você deixar as suas coisas aqui dentro. E dentro dele, um medidor de umidade e saquinhos de silica gel. Aqueles mesmos que você recebe nos seus equipamentos e você joga fora. A umidade precisa estar entre 40% e 50% sempre. Então é um ambiente controlado aqui para a umidade, para você deixar as suas lentes, os seus equipamentos, a sua câmera e etc. Você mantendo tudo aqui entre 40% e 50% de umidade, elas nunca vão acontecer o que aconteceu na minha Blackmagic. Agora hoje que eu sei disso, tudo eu deixo aqui. Tudo isso que eu mostrei aqui, no final das contas, são só ferramentas. O resto e o que realmente importa é você. Escreve nos comentários aí se você tem algum desses equipamentos, o que eu poderia trocar. E todos os equipamentos que eu falei aqui estão na descrição. Tamo junto, família.